Olá pessoal, sou o professor Rodrigo, mais uma vez no nosso canal Aula na Tela. Vou trazer para vocês aqui mais uma aula sobre equação de segundo grau e para continuar o nosso conteúdo, agora nós vamos ver equações biquadradas e equações irracionais. Então, para a gente entender o que é uma equação biquadrada, nós temos a seguinte afirmação. Denomina-se equação biquadrada na incógnita x toda equação de forma ax elevado a 4 mais bx elevado ao quadrado mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a ele tem que ser diferente de zero. Então, para vocês aqui analisarem, nós temos aqui algumas equações, essas equações aqui no coeficiente a gente tem aqui o expoente, elevado a 4, por isso que são chamadas de equações biquadradas. Então aqui eu tenho tanto equações completas como equações incompletas. E para a gente entender um pouco mais sobre equações biquadradas, nós vamos aqui resolver essa primeira equação. Na primeira equação nós temos x elevado a 4 menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, para que a gente possa resolver essa equação, nós temos que ver por que ela é chamada biquadrada. Então, x elevado a 4, se você lembrar lá das suas aulas, das propriedades das potências, x elevado a 4 eu posso reescrever como sendo x ao quadrado elevado ao quadrado, que é uma potência de potência. Então, como é potência de potência, para a gente voltar aqui para o x à quarta, bastaria a gente repetir a base e multiplicar os expoentes, 2 vezes 2 sendo 4. Então, para a gente resolver essas equações, primeiro a gente tem que reduzir o coeficiente a x ao quadrado. Então, para a gente resolver aqui, a gente continuar a nossa explicação, nós vamos atribuir aqui um valor de x ao quadrado. Nós vamos dizer que x ao quadrado é uma outra variável. Você pode dizer qualquer letra, seja a, b, y, eu quis chamar de p. Então, o que vai acontecer? Nós vamos reescrever a nossa equação e onde tiver x ao quadrado, nós vamos colocar a letra p. Lembrando que você pode colocar qualquer letra. Então, reescrevendo a nossa equação, no lugar de x ao quadrado, colocando a variável p, nós vamos encontrar a seguinte equação. P ao quadrado menos 5p mais 4 igual a zero. Então, percebam o seguinte, esse x ao quadrado que eu chamei de p, ele vai entrar no lugar de onde tiver o x ao quadrado. Então, x ao quadrado sendo p, e esse quadrado aqui é justamente o outro quadrado. 5x ao quadrado vai ser o quê? 5p mais 4 igual a zero. Vamos resolver essa equação aqui no quadro, depois a gente volta para cá. Então, pessoal, da nossa equação, nós temos aqui que era x ao quadrado elevado ao quadrado, que era x elevado a 4. Nós já fizemos aqui, essa regressão para p ao quadrado, a gente disse que x ao quadrado era igual a p, já substituímos e agora vamos resolver essa equação. Então, para a gente lembrar dos coeficientes, para ficar mais fácil, vamos tirar o coeficiente a, o b e o c. Então, o coeficiente a, que é o p, vale 1, o coeficiente b vale aí menos 5 e o c vale 4. Então, para a gente resolver aqui, a nossa equação do segundo grau, vamos fazer delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a b menos 5. Então, nós temos aí menos 5 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o coeficiente a, que é 1, vezes o coeficiente c, que é 4. Então, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5. Nós vamos ter aí 25. Menos vezes mais é menos vezes mais continua menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Então, o nosso delta e o nosso discriminante, 25 menos 16, a gente encontra aí 9. Para fazer a nossa segunda parte, vocês lembram que a fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Mas como a nossa equação aqui, a incógnita é p, então nós vamos colocar aqui p também, tá certo? Então, menos b, então p vai ser igual a menos, o b é menos 5, vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que o nosso delta deu 9,
sobre 2 vezes o valor de A. Quanto é o valor de A? O valor de A sendo 1. Então, para a gente resolver, menos vezes menos vai ser mais. Então, aqui P vai ser igual a 5 positivo, mais ou menos, raiz quadrada do 9, que vai ser 3, sobre 2 vezes 1, aqui vai ser 2. Então, aqui agora nós vamos fazer as nossas duas raízes. Vamos fazer a P', ou P1, vai ser com a parte positiva, e a P duas linhas, ou P2, com a parte negativa. Então, nós temos 5 mais 3 sobre 2. 5 mais 3, 8. 8 para dividir por 2. Vamos encontrar aí como resposta 4. Para fazer o P duas linhas, vai ser 5, e agora com a parte negativa. 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 vai ser 2. 2 para dividir por 2, nós temos aí como resposta 1. Só que essas raízes aqui, 1 e 4, elas são raízes dessa equação aqui, né? E na verdade nós queremos saber a raiz dessa equação aqui, ó. Então nós temos que voltar aqui para a nossa relação de x ao quadrado igual a p e agora utilizar as nossas duas raízes. Então, utilizando primeiro o 4, então vai ser x ao quadrado igual a 4. X vai ser igual, expoente 2, né, passa como raiz quadrada, então vamos ter raiz quadrada de 4. E sempre que você for trabalhar com raiz, tanto vai ter um valor positivo e outro negativo. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada do 4, aqui vai ser 2. Para fazer a nossa segunda parte, né, x ao quadrado vai ser igual agora a 1. E o mesmo procedimento. O expoente 2 vai passar como raiz quadrada. Então, vai ser x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, o nosso conjunto solução para essa equação inicial, tá certo? Que é x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4, vai ser menos 2, 2, menos 1 e 1. Então, pessoal, após nós resolvermos a nossa equação, né, nós encontramos como raízes para essa equação que nós encontramos depois, 4 e 1, né? Aplicando na nossa outra equação, voltando aqui à nossa relação, nós encontramos que conjunto solução para essa equação, menos 2 e 2, menos 1 e 1. Continuando aqui o nosso conteúdo, agora nós vamos ver a parte de equações irracionais. Então, equações que apresentam a incógnita no radicando são chamadas de equações irracionais, ou seja, se a sua incógnita estiver no radicando, trata-se de uma equação irracional. Então, para a gente resolver uma equação desse tipo, nós temos que primeiro sumir com esse radical. Então, uma maneira aí, né, é a gente elevar os dois membros da equação ao quadrado, porque elevando os dois membros da equação ao quadrado, a gente garante que a igualdade ela permaneça, né? Então, fazendo aqui, eu posso cancelar esse índice 2 com esse expoente 2, vai ficar simplesmente x mais 5, e aqui, se vocês lembrarem, é o quadrado da diferença de dois termos, lembrando também das nossas aulas de produtos notáveis. Qual é a regra, né? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, né? Que quando vocês fizerem aí, vocês vão encontrar isso como resposta. Então, por que está x mais 5? Porque eu posso cancelar o índice 2 com o expoente 2. Aplicando a nossa propriedade ou fazendo a distributiva, a gente encontra esse resultado como resposta, né? Colocando os termos aí para o primeiro membro, todos, né? E fazendo as operações necessárias com coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, a gente chega na equação de segundo grau, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero, que nós vamos resolver aqui no quadro. Então, pessoal, para a gente resolver aqui mais um exemplo, né, vamos calcular, né, as raízes dessa equação pelo discriminante. Então, aqui nesse caso de delta, né, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a b é menos 3, então vai ser menos 3 ao quadrado
menos 4, que é da fórmula, coeficiente A vale 1 e o coeficiente C vale menos 4. Então, delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3, nós temos aí 9. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. E o nosso discriminante aí, 9 mais 16, temos aí como resposta 25. Para fazer a outra parte, é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, x vai ser igual a menos, o b vale menos 3, então vai ser menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 25, dividido por 2 vezes o valor de a, que o valor de a vale 1. Fazendo aqui, a gente vai ter x igual menos vezes menos, vai ficar mais, fica positivo. Então, aqui nós temos o 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, nesse caso aqui vai ser 5, sobre 2 vezes 1, 2. Calculando aqui o x', nós temos 3 mais 5, dividido por 2. Então, nós temos que 3 mais 5 é 8. 8 para dividir por 2, 4. E o nosso x, 2 linhas, nós temos 3 menos 5 dividido por 2. Você sempre vai lembrar que o x1 ou x' eu faço com a parte positiva e o x, 2 linhas, com a parte negativa. Então, 3 menos 5 aqui vai ser menos 2. Menos 2 para dividir por menos 2, temos aqui como resposta menos 1. Então, menos 1 e 4 são as raízes dessa nossa equação. Então, pessoal, após a gente calcular, né, as raízes dessa equação, que nós encontramos aqui como conjunto de solução menos 1 e 4, agora nós temos que voltar para a nossa equação inicial e fazermos a verificação, né? A gente vai ver se as duas raízes vão servir para essa igualdade ou apenas uma. Então, vamos fazer aqui primeiro com o menos 1. Então, com o menos 1, nós vamos pegar aqui a nossa raiz que nós encontramos, que é o menos 1, e substituir no lugar de x. Resolver. Se a igualdade permanecer, então o menos 1 vai satisfazer. Então, vai ficar da seguinte maneira. Então, eu tenho raiz, x, nesse caso, vai ser menos 1, mais 5, igual o x valendo aqui menos 1, menos 1. Então, eu vou ter raiz, menos 1 mais 5, 4, igual a menos 1 com menos 1 eu tenho menos 2. Raiz quadrada de 4, aqui vai ser 2. E 2 igual a menos 2. 2 é igual a menos 2? Não, né? É diferente. Então, nesse caso aqui, como deu diferente, o menos 1 ele não vai satisfazer para essa equação. Para a gente fazer a nossa segunda parte, agora vamos pegar a mesma equação e no lugar de colocar o x, vamos agora utilizar o 4. Então, vamos fazer aqui com 4. Então, vai ser x, que vai ser 4, mais 5, igual a x, que é 4, menos 1. Então, eu vou ter raiz quadrada de 4 mais 5, 9, igual a 4 menos 1, 3. Raiz quadrada do 9 é 3. 3 é igual a 3? Sim, né? 3 é igual a 3. Então, a gente pode perceber que para essa equação, o nosso conjunto de solução aí vai ser apenas o número 4. Após a gente resolver a nossa equação, né? Nós encontramos aí como conjunto de solução para essa equação menos 1 e 4. A gente faz a verificação, né, das duas raízes encontradas. Usando o menos 1, a gente viu que não é satisfeita a nossa equação, a nossa igualdade, e com o 4 realmente deu certo. Então, para essa equação, o conjunto de solução para ela é o número 4. Então, para que vocês treinem esse conteúdo, trago para vocês aqui também mais uma questão que diz o seguinte: qual é o valor real x que torna a expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos x mais 4 igual a 4, né? Então, você vai fazer essa expressão igualar a 4, elevar os dois membros ao quadrado e resolver. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido mais uma vez o conteúdo e até a nossa próxima aula.